O poder da mulher que ora. Livro de Stormy O'Martian. Capítulo 2. Senhor, purifica-me e faze meu coração reto diante de ti. Antes de prosseguirmos, vamos deixar uma coisa bem clara. Você e eu não somos perfeitas. Ninguém é perfeito. Ninguém chegou lá. Ninguém é incapaz de pecar. Ninguém vive sem problemas. Ninguém já andou tanto tempo com o Senhor que saiba tudo e, portanto, não tenha nada a aprender. Nenhum de nós é tão completa a ponto de não precisar de nada de Deus. Nenhuma de nós tem tudo absolutamente em ordem. Pronto, está dito. Por favor, não pense que eu disse essas coisas porque acredito que você precise saber delas. Pelo contrário, creio que você já sabe disso. Eu as mencionei porque quero que você saiba que todas nós sabemos disso. Sabemos disso sobre nós mesmas e uma sabe sobre a outra. Assim, podemos ser completamente honestas conosco mesma sobre nós mesmas. Ao ler este livro, não quero que você sinta que deve tentar alcançar um padrão inatingível. Este livro não é sobre alcançar padrões. É sobre você permitir que Deus se torne seu padrão. Não é sobre você mesma tentar fazer alguma coisa acontecer. É sobre reconhecer que você não é capaz de fazer nada acontecer, mas você pode entregar sua vida a Deus e deixar que Ele faça as coisas acontecerem. Não é sobre encontrar formas de evitar o julgamento de Deus e sentir-se uma fracassada se não fizer tudo com perfeição. É sobre experimentar plenamente o amor de Deus e deixar que Ele a aperfeiçoe. Não é sobre fingir ser outra pessoa, é sobre tornar-se quem você é de fato. No entanto, a fim de ver essas coisas acontecerem, é preciso que você seja completamente honesta consigo mesma e com Deus sobre quem você é neste momento. As mulheres de todo o mundo querem viver de modo a dar frutos. Desejam habitar na graça do Senhor ao obedecerem às suas leis. Desejam ser inabaláveis nas verdades de Deus e, ao mesmo tempo, sensíveis ao sofrimento e às necessidades dos outros. Desejam conhecer a Deus de todas as maneiras que Ele possa ser conhecido e desejam ser transformadas pelo poder de seu Espírito. Contudo, muitas vezes elas são duras consigo mesmas, quando não veem essas coisas acontecendo diariamente. São rápidas em detectar o que estão fazendo de errado e lentas para apreciar o que estão fazendo certo. Por isso, quero que você encare essa ideia de purificar seu coração, não como um julgamento de que seu coração está impuro, mas sim como um chamado de Deus para que coloque tudo em ordem diante dele, a fim de que ele lhe possa dar todas as bênçãos que tem para a sua vida. Veja isso como Deus preparando-a para o trabalho importante que Ele tem para você mais adiante. A fim de conseguir fazer isso, você terá que examinar sua vida muito bem. Terá de ser corajosa o suficiente para dizer: Senhor, mostra-me o que está dentro do meu coração, alma, mente, espírito e vida e que não deveria estar lá. Ensina-me o que não estou compreendendo. Convence-me sobre onde estou errando o alvo. Acaba com a minha arrogância, orgulho, medo e inseguranças e ajuda-me a enxergar a verdade sobre mim mesma, minha vida e minha situação. Expõe quem eu sou, Senhor. Eu posso aguentar. Capacita-me para que eu corrija meus caminhos errados. Ajuda-me a colocar a verdade no lugar das mentiras e a fazer mudanças duradouras. É preciso coragem para fazer uma oração como essa. Talvez mais coragem do que muitas de nós têm nesse momento. Se você está hesitando em deixar que o Senhor exponha seu coração por causa daquilo que Ele pode revelar, então peça a Deus que Ele dê a coragem de que você precisa. A fim de ver mudanças para melhor ocorrendo em sua vida, você precisa estar aberta para a obra de purificação e aperfeiçoamento do Espírito Santo. Você precisa permitir que Ele exponha seu coração para que você não se engane sobre você mesma e sobre sua vida. Precisa convidá-lo a criar um coração puro dentro de você. Então deve estar disposta a fazer estas duas coisas. Primeiro, confessar a Deus qualquer pecado em pensamento ou ação que Ele lhe mostrar. 2. Arrepender-se das coisas que acabou de confessar. A verdadeira confissão. Não pense que não tem nenhum pecado a confessar.
só porque não é uma assassina nem nunca roubou um banco. Não pense que por estar caminhando com o Senhor há alguns anos e frequentar a escola dominical e estudo bíblico durante a semana, bem como todas as reuniões de oração entre uma coisa e outra, não tenha nada de que se arrepender. O pecado não precisa ser óbvio, com luzes piscando ao redor, para ser pecado. Por exemplo, você algumas vezes já duvidou de que Deus pode fazer aquilo que Ele prometeu em sua palavra? A incredulidade é pecado. Você já fez um comentário sobre outra pessoa que não foi exatamente lisonjeiro? A fofoca é pecado. Você já evitou alguém temendo que essa pessoa fosse pedir algo que você não gostaria de dar? O egoísmo é pecado. Você já teve uma atitude de desamor para com outra pessoa? Aquilo que não vem do amor é pecado. É difícil evitar o pecado o tempo todo. E por isso que a confissão é tão essencial. Quando não confessamos nossos pecados, falhas ou erros, eles nos separam de Deus. Então nossas orações não são respondidas. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías 59, 2. Quando não confessamos nossos pecados, acabamos tentando nos esconder de Deus. Como Adão e Eva no jardim, sentimos que não podemos encará-lo. Contudo, o problema relativo a tentar esconder-se de Deus é a impossibilidade. A Bíblia diz que tudo o que fazemos será revelado, até mesmo as coisas que dissemos e pensamos em segredo. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo o que disseste às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseste aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Lucas 12, 2 e 3. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Hebreus 4, 13. Que ideia mais assustadora! Se cada um de nós terá de prestar contas quanto antes acertarmos as coisas com Deus, melhor. Na verdade, quanto antes tratarmos os pecados que podemos ver, mais rápido Deus nos revelará os que não podemos enxergar. E só Deus sabe quantos destes estão habitando em cada um de nós. Todo pecado tem uma consequência. O rei Davi descreveu isso muito bem quando falou de seu próprio pecado não confessado. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Salmo 32, 3 e 4. Lembro-me de ter ressentimentos para com meu marido por palavras que ele me disse e que me magoaram profundamente. Enquanto me agarrei àquela mágoa e ressentimento, senti-me fisicamente enferma. Não queria confessá-los, pois considerava meus sentimentos justificados e ele o errado. No entanto, finalmente percebi que todo pecado é pecado. Então confessei meu ressentimento a Deus como pecado, e no momento que o fiz, a sensação de enfermidade em meu corpo se foi. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação, não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados, excedem as minhas forças, tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. Salmo 38, 3 ao 5. A vida já é bastante difícil, sem termos de carregar de um lado para o outro ossos velhos, secos, doentes e fracos. Não há nada mais pesado do que o pecado. Não percebemos quanto ele é pesado até que sintamos seu peso esmagador, trazendo morte para a nossa alma. Não sentimos quanto ele é destrutivo até que demos de cara com o muro que se ergueu entre nós e Deus por causa do pecado. Por isso é melhor confessar cada pecado assim que nos damos conta dele e deixar nosso coração puro e reto imediatamente. A confissão mostra abertamente nosso pecado para Deus. Quando você confessa seu pecado, não está informando Deus de algo que ele não sabe, ele já sabe. Ele quer ser informado de que você sabe. Confessar, porém, é mais do que só pedir desculpas. Qualquer um pode fazer isso. Todas nós conhecemos pessoas que têm um talento especial para pedir desculpas.
O motivo pelo qual elas fazem isso também é porque praticam o tempo todo. Precisam dizer desculpe-me repetidamente, pois nunca mudam suas atitudes. Na verdade, algumas vezes dizem desculpe-me sem nem ao menos admitirem que erraram. São os profissionais das desculpas. Suas confissões não significam nada. A verdadeira confissão, porém, significa admitir em detalhes o que você fez e então arrepender-se completamente daquilo. O arrependimento pleno. Uma coisa é reconhecer que você fez algo de errado e desobedeceu às leis de Deus. Outra é entristecer-se com isso a ponto de resolver com determinação jamais fazer tal coisa de novo. Isso é arrependimento. Arrepender-se significa mudar de ideia, dar meia volta e ir para o outro lado. Arrepender-se é sentir tão profundamente por seu ato a ponto de fazer o que for preciso para que não se repita. A confissão significa que reconhecemos que fizemos algo errado e admitimos nosso pecado. O arrependimento significa que sentimos por nosso pecado a ponto de nos entristecermos profundamente e mudamos de rumo. Arrepender-se de algo não significa necessariamente que jamais vamos cometer aquele pecado outra vez. Significa que não temos a intenção de cometê-lo outra vez. Assim, se você se pegar confessando o mesmo pecado outra vez depois de tê-lo confessado há pouco tempo e se arrependido dele, prossiga com a sua confissão. Não deixe que o inimigo coloque o laço da culpa em seu pescoço e grite palavras de fracasso em seu ouvido. Confesse e arrependa-se quantas vezes for preciso até poder dar um coice no inimigo e ver que você venceu a batalha com esse problema. Não alimente pensamentos como: certamente Deus não vai me perdoar de novo pela mesma coisa que confessei semana passada. Ele perdoa toda vez que confessamos o pecado diante dele e nos arrependemos plenamente. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Salmo 32:1. Você pode mudar o rumo das coisas em sua vida quando se volta para o Senhor e se arrepende. Aprenda a confessar e arrepender-se rapidamente para que o processo de morte que começa a desenvolver-se cada vez que desobedecemos às regras de Deus não tenha tempo de fazer grandes estragos, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Peça a Deus diariamente que Ele mostre em que ponto seu coração não está puro e reto diante dele. Não deixe que nada a separe de tudo que Deus tem para você. Minha oração a Deus. Senhor, coloco-me humildemente diante de Ti e peço-Te que purifiques meu coração de todo erro e renoves em mim um espírito reto. Perdoa-me por pensamentos que tive, palavras que disse, coisas que fiz que não Te glorificaram ou que estão em contradição direta com os Teus mandamentos. Confesso-Te especificamente. Mencione quaisquer pensamentos, palavras ou ações que você sabe que não agradam a Deus. Confesso isto como pecado e me arrependo dele. Escolho deixar para trás esse tipo de pensamento ou ação e viver como Tu queres. Sei que Tu és misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade, conforme Joel 2:13. Perdoa-me por não dar a isso o devido valor. Senhor, sei que Tu és um Deus que conhece os segredos do coração. Salmo 44:21. Revela-me esses segredos quando não consigo enxergá-los. Mostra-me qualquer área de minha vida que estou abrigando pecado com meus pensamentos, palavras ou ações e que não reconheci. Mostra-me a verdade sobre mim mesma para que eu possa vê-la claramente. Examina minha alma e expõe minhas motivações a fim de revelar aquilo que preciso compreender. Estou disposta a abrir mão de hábitos inúteis e sem sentido que não são o melhor que Tu tens para a minha vida. Capacita-me para que possa fazer mudanças onde elas são necessárias. Abre meus olhos para aquilo que preciso ver, a fim de que possa confessar todos os pecados e me arrepender deles. Desejo purificar minhas mãos e limpar meu coração, conforme Tu ordenaste em Tua palavra, em Tiago 4:8. Peço-Te, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a Tua benignidade, e segundo a multidão das Tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, conforme Salmo 51:1 e 2.
Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Salmo 51, 10, 11. Absolve-me das faltas que me são ocultas. Salmos 19, 12. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 24. Faz-me pura e reta diante de ti. Desejo receber teu perdão, a fim de que venham os tempos de refrigério de tua presença. Atos 3, 20. As promessas de Deus para mim. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, 9. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. 1 João 3, 21 e 22. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Salmo 32, 5. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Atos 3, 19. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Provérbios 28, 13. Fim do capítulo 3. Fim do capítulo 2.